para a glória de Deus. E o pastor Ronaldo vai estar fazendo a intercessão para que nada impeça o agir de Deus. Nada. No seu coração, no meu coração, aquilo que Deus tem para nos dar em nome de Jesus e abençoando a vida do nosso irmão Samuel. Em nome de Jesus, pastor Ronaldo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Desde o momento que nós chegamos até agora, Deus continuará falando. Que os nossos corações estejam atentos, abertos, nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus ainda continuará falando. Santo Deus e Pai, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito a nós, pelo que o Senhor já tem falado, pelo mover do Teu Espírito Santo, pelo agir do Senhor conosco. Nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, aqueles que puderam cooperar com a Tua obra, aqueles que não puderam, abençoa da mesma maneira, da mesma forma, para que a Tua igreja cresça, Senhor, no propósito de alcançar outras vidas e abençoá-las nas suas necessidades. Portanto, abençoa os Teus filhos que puderam cooperar e aqueles que vão administrar esta parte, que o façam com entendimento e sabedoria para a glória do Teu nome. Pai bendito, usa nesta noite o Teu filho Samuel. Fala conosco, assim como o Senhor já tem falado com ele, nós que também queremos ouvir a Tua voz. Que nossos corações estejam voltados e ligados em Ti. Que o Senhor venha expulsar todo o intento do maligno de roubar a nossa atenção para a Tua palavra, mas que possamos ter a nossa mente cativa à Tua palavra, e o Senhor fale conosco conforme a nossa necessidade. Assim oramos e lhe agradecemos, em no nome de Jesus. Amém. Veja a boca de Deus. Amém. Glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para mim é um privilégio estar aqui nessa noite, né? Não é nenhum jargão, não é nenhum da boca para fora. Realmente é um privilégio estar aqui nessa noite, poder primeiramente cultuar o Senhor com os irmãos, né? Nós somos família de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja, a noiva do Senhor. E para mim é um privilégio muito grande estar com os irmãos aqui nessa noite. Irmãos, para não tomar muito tempo dos irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Oséias capítulo 6. Aleluias. O Senhor já falou tantas coisas aqui nessa noite, e eu creio que o Senhor tem ainda mais um pouco para falar. Amém? Os irmãos abriram aí. Diz assim a palavra do Senhor, Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor Jesus, nós somos o teu povo. Senhor, e nós pedimos, ó Pai, que a tua palavra nessa noite cumpra, Senhor Jesus, o propósito pelo qual ela vai ser liberada nessa noite. Abrimos o nosso coração, silenciamos, Senhor Jesus, tudo aquilo que vai tentar nos distrair nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, podem se assentar. Sabe, queridos, essa palavra Oséias, né? Talvez é uma palavra até um tanto quanto conhecida, mas é interessante nós entendermos o contexto primeiramente, antes de nós entrarmos profundamente, né, naquilo que o Senhor tem para falar. Primeiro nós precisamos nos atentar àquilo que Oséias, né,
queria dizer e o tempo em que Oséias estava profetizando. É interessante que Oséias, no tempo em que Oséias, estava como profeta, o reino ainda estava dividido, o reino do sul e o reino do norte. E Oséias, ele vai profetizar num tempo onde o povo estava trocando a adoração a Deus para a adoração a Baal. O povo de Israel, mais especificamente o reino do norte, estava ali dividindo a adoração entre Deus e Baal. E é nesse contexto então que Oséias ele vai profetizar. É nesse contexto então que Oséias começa a profetizar, num tempo onde o povo estava dividido. Num tempo onde o povo não sabia se adorava ao Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Criador, ou se adorava ao Deus Baal, que era o Deus da fertilização. E é interessante porque o povo então chega ali nesse contexto. E outra coisa também que acontece no Oséias, Deus na verdade ele ordena, Deus dá uma ordem para Oséias. Qual que é a ordem? Se casar com Gomer. Quem que era essa mulher? Era uma prostituta. Era uma meretriz, essa era a mulher. Então Oséias, além de ter que profetizar num tempo difícil, onde o povo de Deus, o povo escolhido, estava dividindo a adoração, ele ainda é convocado por Deus para se casar com essa mulher, com Gomer. E é esse contexto então, quando nós lemos de Oséias, do capítulo 1 até o capítulo 5, a Bíblia vai falar isso. E aí Oséias ele chega então no capítulo 6. E aí o que Oséias começa dizendo? Olha, no capítulo 6, vinde e tornemos para o Senhor. Sabe por que Oséias ele faz esse convite? Por quê? Porque o povo estava se perdendo. Como eu já falei, esse era o contexto. O povo estava se distanciando de Deus. O povo estava se perdendo na adoração a outros deuses. Deuses dos povos vizinhos. E sabe o que é interessante, fazendo um paralelo com as nossas vidas? Sabe o que acontece é que nós muitas das vezes, e nós falamos, o povo de Israel, que povo incrédulo. Viu tantas coisas acontecendo no deserto, viu Deus livrando tantas vezes, e ainda tem coragem de adorar a outros deuses. E sabe qual que é a questão? A questão aqui é que, fazendo um paralelo com as nossas vidas, é que muitas das vezes nós estamos levantando deuses para adorarmos. É interessante porque o povo de Israel, após eles saírem do Egito, e eles saem do Egito e viram tantas coisas acontecendo no deserto, e eles estão ali, e o mar se abre, e as águas que eram salgadas se tornam doce, cai maná do céu, e o povo viu tantas coisas acontecendo. Era coluna, era uma nuvem cobrindo eles, e uma coluna de fogo durante a noite. E aí Moisés, chega um momento que ele tem que subir para o monte. Aí Moisés sobe para o monte, e Moisés está lá no monte, e o povo de Israel tinha visto tudo aquilo acontecer. E aí Moisés sobe, demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, demora para descer. O que o povo faz? Moisés morreu. Moisés morreu no monte. Então o que nós vamos fazer? Traga aqui todos os ouros, todo o ouro que vocês têm aí nas suas casas, e vamos fazer um bezerro de ouro. E sabe qual que é a questão? A questão aqui é, o povo estava na verdade todos os dias experimentando de milagres criativos, milagres, coisas que nunca tinha acontecido. O povo estava vendo com os olhos, não só vendo, mas provando, experimentando, comendo maná que caía todo dia do céu, todo dia.
Não podia nem guardar para o dia seguinte, porque se guardasse mofava. Então todo dia tinha uma porçãozinha fresquinha de maná. Imagine só você acordando de manhã, quando você vai abrir a sua porta, o Vitor e a Vânia acabou de colocar lá 10 pãezinhos quentinhos na sua porta. Aí, olha, Deus está falando, hein? E sabe, o povo estava ali experimentando todos os dias, mas mesmo assim, levantou um ídolo. Mesmo assim, construíram um bezerro de ouro. E aí nós estamos, quando nós lemos isso, falando, nossa, que povo, viu? Bem que Deus podia já vir e acabar com tudo, porque esse povo aí não dá. E muitas das vezes nós nos colocamos numa posição de recebemos tantas coisas, recebemos tantos milagres, mas mesmo assim estamos criando ídolos para nós mesmos. Sabe, essa geração e a nossa geração, a geração da internet, qual que é um dos ídolos que tem se levantado? É o narcisismo. O que é o narcisismo? É a adoração a mim mesmo. Eu vou adorar a mim mesmo, então eu preciso colocar uma melhor roupa. Para quê? Para eu adorar o meu corpo, para eu me sentir bem, para eu olhar no espelho e falar, quão formoso eu sou, eu exaltado. E temos construído essa imagem para nós mesmos. E o povo de Israel ali no templo, o povo, na verdade, mais especificamente o povo do norte, estava cocheando a adoração entre Deus e Baal. E um tempo difícil que Oséias tem que profetizar, e nesse tempo difícil, Oséias fala, vinde e tornemos para o Senhor. Sabe qual que é o convite do Senhor para nós? Não é, ei, vá. Mas qual que é o convite do Senhor? Vinde. O convite do Senhor, primeiramente, e sabe o que é interessante? Porque a grande comissão é, ide. A grande comissão do Senhor é, ide. Mas presta atenção, quando Jesus, antes de Jesus falar isso para os discípulos, o que Jesus fala? Venha. Jesus, ele chega para Pedro, eu vou falar sobre isso, mas Jesus, ele chega para Pedro, e quando Jesus vai falar, Jesus, ele não chega para Pedro e fala, Pedro, sai do barco e vai pregar. Não, o que Jesus fala? Venha após mim. Venha, venha. Sabe o que é interessante? Porque nós estávamos, há um tempo atrás, nós fomos num evento, e lá no evento, teve um momento que o pastor mandou tirar os sapatos e levantar como sinal de envio. Isso foi em fevereiro de 2020. E muitos jovens tiraram o sapato e levantaram. E ei, olha aqui, Senhor, envia-me a mim. Me envia, Senhor, para as nações. Me envia. Um mês depois veio a pandemia. E o que isso nos mostra? Que antes do Senhor nos enviar para a nação, o que ele fez? Enviou todo mundo para dentro de casa. Você sabe por quê? Porque a obra que o Senhor tem para fazer não começa fora, ela começa dentro. Sabe qual que é o maior avivamento? O maior avivamento não é aquele que começa fora, é o que começa dentro. A igreja de Atos, o Pentecoste não aconteceu quando eles estavam espalhados. O que Jesus ordenou? Fique aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe o que acontece? Nós estamos esperando muita coisa fora. Estamos esperando uma restauração fora. Estamos esperando, Senhor, restaura a igreja. Quando o Senhor, ele quer restaurar o seu coração. A maior restauração não vai começar fora. Ela começa de dentro para fora. O que o Espírito Santo, ele quer começar a trabalhar é de dentro para fora. Por isso que Oséias, ele convida o povo, vinde e voltemos para o Senhor.
Vinde e voltemos para o Senhor. E sabe o que nós precisamos entender nesse tempo? Aí você fala, tá, Samuel, mas por que eu preciso voltar ao Senhor? Primeiro, porque Ele é a nossa esperança. Nós já ouvimos falar aqui, o Igor falou, minha mãe falou, sabe? Nós precisamos voltar a Jesus, porque Ele é a nossa esperança. E é interessante a gente analisar o nosso contexto atual. Esse ano foi um ano muito, turbulento, se assim podemos dizer. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, pandemia que vai, não vai, e fica e a gente não sabe. Guerra, a gente vê aí Rússia, Ucrânia, Europa toda, uma tensão mundial. Esse é o nosso contexto. E sabe o que é interessante? Porque quando a gente entra na internet é uma briga política, gente depositando esperança em partido, gente depositando esperança em político, gente depositando a esperança, não, se o Brasil ganhar o Hexa, aí eu volto para Jesus, não, se tal coisa acontecer, aí, só que nós estamos colocando a nossa esperança em homens. Olha o que a Bíblia lá vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. Paulo vai dizer que nós não devemos colocar os nossos olhos e olhar para aquilo que nós estamos vendo. O nosso foco não tem que estar naquilo que nós estamos vendo. Sabe por quê? Porque aquilo que nós estamos vendo é passageiro. Aquilo que nós estamos vendo é passageiro. Daqui 4 anos, independente do partido político, daqui 4 anos passa, aí entra outro e vai roubar do mesmo jeito. O Brasil não ganhou a Copa, daqui 4 anos vai ter outra Copa. E nós estamos acostumados a colocar os nossos olhos no aqui e no agora. Só que Paulo diz, nós não podemos fitar os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo, porque o que nós vemos é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. A nossa esperança não está no aqui e no agora. A nossa esperança está naquele que antes de tudo existir, Ele já era, e depois tudo acabar, Ele continuará sendo. Ele é a nossa esperança. Olha o que a Bíblia vai dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus, a Bíblia vai dizer em João, no capítulo 1, quem é a palavra? Jesus. No princípio, Ele era a palavra. Ele é a palavra. Por isso que nós não devemos depositar a nossa esperança na nossa conta bancária. Você sabe por quê? Porque seremos decepcionados. Eu lembro uma vez, eu e a Débora, a gente estava planejando o casamento e a gente estava num culto, e o culto profético, do céu na terra e glória de Deus. E eu falei, uau, algo vai acontecer aqui. E nós planejando o casamento, precisando de dinheiro, porque na atual situação. E aí nós saímos dali daquele culto, eu olhei para ela e falei assim, eu tô com uma fé, eu não sei você, mas algo vai acontecer ainda hoje. E ela olhou para mim e falou, eu também tô nessa fé. E eu falei assim, entra aí na sua conta bancária que vai ter 20 mil reais. Aí ela entrou, falou, amor, tá zerado aqui. Não tem nem da minha condução amanhã, tá triste o negócio. E eu falei, não, assim como foi com Naamã, abre 7 vezes aí agora. Fecha e abre, fecha e abre. Não, amor, nada. Eu falei, eu sei o que é. É porque é o sacerdote, vai vir para minha conta. Paramos no primeiro caixa eletrônico. Coloquei o cartão. Estava assim, até o caixa eletrônico estava diferente. Estava resplandecente. Na hora que abriu lá o saldo, 0. Falei, o inimigo não vai me envergonhar. Vou abrir de novo, 7 vezes também.
7 vezes abri e fechei. E aí abri, fechei, abri. Nada aconteceu. E aí eu voltei pro carro. E ela, e aí, amor? E aí? Já vamos casar essa semana? Falei, se depender do dinheiro, não. E eu voltei para casa, cabisbaixo, porque eu falei, Senhor, estava com tanta expectativa nisso. Coloquei, nossa, a gente veio e o caminho de volta, a gente veio só falando nisso. Vai estar lá, vai ter, vai acontecer, e não aconteceu. Sabe por quê? Porque a minha esperança e as minhas fichas eu estava depositando numa conta bancária, no quanto de saldo que eu ia ter. E sabe o que acontece? Isso, a conta bancária, se você tem ou se você não tem, isso vai passar. Isso passa. Você colocando a sua expectativa no que for aqui dessa terra, passa. Ah, Samuel, a restauração do meu casamento vai acontecer porque eu estou fazendo o curso Casamento Blindado. E agora meu casamento vai ser restaurado. Sabe o que acontece? As suas esperanças estão sendo depositadas no lugar errado. Ah, pastor Fran, por que ainda nada aconteceu comigo? Porque o meu casamento ainda está dessa forma? Porque tudo que eu tento fazer, nada dá certo? Aonde você está depositando a sua esperança? Ah, Samuel, o meu filho ainda não foi salvo, a minha família ainda não foi salva. Você sabe por quê? Porque a sua esperança ainda está sendo depositada no lugar errado. Volte ela para Jesus, coloque ela em Jesus, porque tudo aqui vai passar, mas a palavra ela é eterna. Tudo nesse tempo que nós estamos vivendo vai passar, mas a palavra ela é eterna. Sabe, é interessante nós falarmos sobre isso, sobre a nossa esperança está em Jesus. Certa vez, Jesus estava dando um discurso, um dos discursos mais duros de Jesus para aquela época, em João capítulo 6. E aí Jesus, aquele dia, ele acordou e falou assim, olha, hoje eu não quero nem saber. Quem entrar na minha frente vai tomar cajadada. E aí Jesus está ali e fala, e fala, e fala. E o discurso duro de se ouvir. E aí muitas pessoas começam a falar, que é isso? Eu vim aqui atrás de milagre e vou tomar repreensão? E aí muitas pessoas começam a abandonar Jesus. Quer saber? Eu vou embora. É melhor assistir Netflix do que ficar ouvindo esse discurso duro de Jesus. E aí muitas pessoas vão embora. E aí Jesus vendo aquilo, Jesus fala para os discípulos, ei, aproveita aí também, vocês não querem ir? Vocês também não querem ir? E aí um homem se levanta, fala, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, para onde nós iremos? Senhor, aonde eu depositarei a minha esperança? Senhor, para onde eu irei? Já não tenho, então louvor, eu já não tenho mais para onde voltar. Depositei todas as minhas esperanças no Senhor. E é interessante que o Igor ele antecedeu dizendo isso. Sabe, os discípulos depositaram todas as suas esperanças em Jesus. Todas. Todas as fichas que os discípulos tinham, eles depositaram em Jesus. Só que e aí Jesus está lá, muita coisa acontecendo. Nossa, uau. Ele, alguns discípulos até pensavam, ele vai ser o libertador aqui desse tempo, que vai nos libertar da opressão dos romanos. É esse tempo, uau. Vamos depositar toda a nossa esperança nele. Até que chega um momento que Jesus tem que cumprir o propósito pelo qual ele veio para essa terra. E aí Jesus entrega aos mãos dos homens e Jesus, ele é morto.
E sabe o que é interessante? Porque eu fico imaginando a cabeça daqueles 12, né? Aquela galera que seguia Jesus, que tinha deixado tudo para trás para seguir Jesus, chegou, se deparou, olhou, Jesus preso naquela cruz. E aí alguns, eu acho que tinham esperança ainda, falaram, que isso? Não, ele vai descer de lá, os anjos vão vir no cavalo e vai arrancar os pregos com sopro, e ele vai descer daquela cruz. Mas não aconteceu isso. E os discípulos estavam ali olhando todas as fichas dele pendurado naquela cruz. Mas é interessante porque, e aí para nós hoje tem um ditado que é muito falado: a esperança é a última que morre. Para os discípulos, a esperança tinha morrido. Já não fazia mais sentido. Nada fazia sentido na cabeça daqueles homens. Nada fazia sentido. Nada, a conta não bate. O homem em que nós seguíamos, que operava muitos milagres, está ali naquela cruz morto. A nossa esperança morreu, já era. Vamos voltar fazer o que a gente fazia. Mas sabe o que é interessante? Porque tem muitas pessoas que dizem a esperança é a última que morre. Mas presta atenção, deixa eu te falar algo. A nossa esperança, por isso que nós devemos depositar a nossa esperança na palavra. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E Jesus, ele está sentado à destra do Pai, reinando em glória. Olha o que Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A nossa esperança não está presa naquela cruz. A nossa esperança não está dentro de um sepulcro. A nossa esperança venceu a morte. E me trouxe para dizer para você nessa noite: ei, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Sabe por quê? Porque Ele está reinando. Ele venceu a morte. E como nós já escutamos aqui, a irmã Vânia falou: eis que estou convosco todos os dias. Sabe por que a nossa esperança ela é diferente do mundo? Porque enquanto o mundo está esperando que um governo mude a vida, enquanto o mundo está esperando que um homem mude a nação, enquanto o mundo lá fora está esperando que alguma coisa aconteça dentro desses próximos 4 anos, a nossa esperança 2000 anos atrás disse: eu estou convosco todos os dias. Não te deixarei, não te deixarei. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode? Não, mas ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. Jamais te deixarei. Meu tempo já... Segundo, porque nós devemos voltar ao Senhor. Devemos, nos render a esse convite de Oséias. Segundo, por quê? Porque o primeiro que eu falei, Ele é a nossa esperança. E o segundo, porque Ele é o nosso descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus, Ele faz esse convite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por que nós devemos voltar ao Senhor? Porque Ele, só nele, nós temos descanso. Salmo 23, o que vai dizer o salmista? No Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Olha como ele começa o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. João capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E aí o salmista ele escreve isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe que o salmista ele está enxergando Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pode me faltar tudo, o mundo pode estar um caos, nada me faltará.
Olha o que o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nada, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja animais no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Porque pode para o mundo tudo faltar, quando eu estou em Cristo, nada me faltará. Quando eu estou nele, nada me faltará. E aí o salmista continua dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe, além dele ser o nosso pastor, o nosso bom pastor, ele nos faz repousar em verdes pastos. Sabe o que é interessante? Porque o pasto verde é o melhor lugar para uma ovelha. Sabe por quê? Porque ali tem alimento para a ovelha. Pasto verdejante. E sabe o que é muito interessante? Porque o Senhor, ele nos leva para esse lugar. Além de nós termos um lugar bom para repousar, nós temos alimento sempre. Sabe por que o Jesus, ele nos convida: vinde a mim, porque aqui você tem descanso. E além de você ter descanso, você tem suprimento para a sua vida. Sabe por quê? Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Por isso que eu digo para você nessa noite: lá fora pode estar o caos que for. E aí tem gente que fala: nesses próximos 4 anos nós vamos comer carne de cachorro. A picanha de cachorro, de gato. E tem gente que está depositando as fichas nisso. Fala: não, então eu vou embora do Brasil, então eu vou arrumar aqui meu tabuleiro e vou viver a minha vida. Só que o que a Bíblia diz? Que o justo viverá pela fé. Nós não somos guiados e a nossa vida, nós não pautamos as nossas vidas naquilo que o mundo diz. Nós não vivemos as nossas vidas de acordo com o que o Jornal Nacional vai falar. Nós não vivemos as nossas vidas de acordo com aquilo que os homens estão dizendo. Nós não vivemos as nossas vidas de acordo com o que o partido político oferece. Nós vivemos as nossas vidas de acordo com o que a palavra do Senhor diz. E Ele diz: nada te faltará, você terá recurso em tudo, porque eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Terceiro, eu vou dar uma acelerada aqui. Terceiro, porque nós devemos voltar a Jesus, porque Ele é o verdadeiro amor. Lá em Apocalipse, quando João ele escreve para a primeira igreja de Éfeso, qual que é a queixa que João ele faz para a igreja de Éfeso? Que o povo abandonou o primeiro amor. E sabe o que é interessante? Porque a gente costuma falar, e não está errado, mas a gente costuma falar: nossa, nós precisamos voltar para aquele primeiro amor. Precisamos voltar para aquele tempo onde nós evangelizávamos mais. Precisamos voltar para aquele tempo onde nós orávamos mais. Precisamos voltar para aquele tempo onde nós nos reuníamos e o céu descia na terra. Precisamos voltar para esse tempo. E não está errado isso. Nós precisamos sim voltar para essa essência. Mas a Bíblia ela vai dizer em 1 João, no capítulo 4, versículo 10, diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos escolhido amar a Ele, mas Ele nos amou primeiro. Sabe, nós precisamos voltar para o primeiro amor. E o primeiro amor não consiste em tudo que eu faço para Deus, mas consiste naquilo que Deus ele fez por mim. O primeiro amor não consiste nas minhas obras a Deus, mas consiste em Deus ter enviado o seu Filho para morrer a morte que era minha, que era sua. Por isso nós precisamos voltar para o Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Quarto, porque nós devemos voltar para o Senhor, porque nele nós temos o nosso propósito revelado. Eu já falei aqui, quando o Senhor Jesus ele chama Pedro. Pedro estava pescando.
É aqui que Jesus fala: vinde após mim, e eu te farei pescador de homens. Sabe, quando nós vamos até Jesus, o nosso propósito, ele é revelado. E sabe o que é interessante? Porque o propósito não tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo. Propósito não tem a ver com aquilo que nós estamos engajados em fazer. Propósito tem a ver com o lugar que nós estamos. Por isso que quando o Senhor Jesus ele chama Pedro, fala: Pedro, o seu propósito não tem a ver com a sua profissão. O seu propósito não tem a ver com aquilo que você sabe fazer. O seu propósito não tem a ver com a sua habilidade. Venha a mim e eu te revelarei o teu propósito. Propósito tem a ver com o lugar que você está. E nós precisamos estar nele. Sabe o que é interessante? Aqui a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, quando o homem, ele come do fruto. O homem... E aí, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para ter um papo ali com o homem, para ter relacionamento com o homem. E aí, Deus vem para ter o relacionamento com o homem, e Deus pergunta: Adão, chama Adão. E aí Adão está onde? Escondido. E aí Deus pergunta para Adão, Deus não pergunta para Adão, o que você está fazendo? Adão, como foi o seu dia? Adão, qual animal que você deu nome hoje? Não, o que Deus pergunta? Adão, aonde você está? Sabe por quê? Porque relacionamento com Deus não tem a ver com aquilo que você tanto faz, mas tem a ver com o lugar que você está. Nós precisamos estar nele. Quando nós voltamos para ele, o nosso relacionamento com Deus, ele é intimamente restaurado. E quinto, porque nós precisamos voltar a Jesus? Porque nele nós temos salvação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas 17, a partir do versículo 11. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Fala assim: 10 homens leprosos. Os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Dá uma pausa aqui. Olha o que é interessante. É porque aqueles 10 homens viram Jesus de longe, reconheceram Jesus, falaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém? E aí a Bíblia continua dizendo: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vou repetir. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe por que nós precisamos voltar ao Senhor? Porque para aqueles 10 leprosos ir, enquanto eles estavam indo ao sacerdote, eles foram curados. E é tão interessante porque nas nossas vidas nós estamos indo,
E estamos indo por quê? Porque nós precisamos de uma cura, porque nós precisamos de um emprego. Nós estamos indo até o sacerdote para se apresentar ao sacerdote, porque nós precisamos de uma resposta rápida. E nós estamos indo, e é interessante porque a Bíblia vai falar que enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Mas teve um que voltou até Jesus. Teve um que estava indo, uau, eu fui curado. Agora o que eu preciso fazer? Voltar a Jesus. E é interessante porque quando ele volta a Jesus, o que Jesus diz? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O quinto ponto é, por que nós precisamos voltar a Jesus? Porque só nele nós temos salvação. Enquanto os outros 9 foram até o sacerdote e resolveram ali o seu problema exterior. Enquanto 9 foram até o sacerdote e resolveram ali o fora, foram curados. Um voltou e resolveu a sua eternidade. Enquanto 9 foram curados aqui para esse tempo terreno, um estava resolvendo a sua eternidade. Eu preciso voltar. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que enquanto nós estamos indo atrás de cura, enquanto nós estamos indo atrás de respostas, e deixa eu falar, não tem problema, porque os 10 foram e foram curados, porque foi uma ordem de Jesus, vai até o sacerdote. E nós estamos indo atrás de recursos, atrás de benefícios, estamos indo atrás, estamos indo. Essa passagem nos ensina que nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos voltar ao lugar onde nós encontraremos salvação. Enquanto os outros 9 estavam preocupados em resolver, em voltar para sua casa, em voltar para sua família, teve um que encontrou em Jesus, além de cura, salvação. Por isso que eu faço esse convite para você nessa noite. Ei, vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Você sabe por quê? Nós precisamos voltar ao Senhor enquanto há tempo. Nós precisamos voltar ao Senhor enquanto nós temos tempo. Sabe por quê? Porque um dia Ele voltará para nós. Um dia Ele voltará para nos buscar. E aí Jesus ele vai contar a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. 5 estavam preparadas. Quando o noivo chegou, eu estou com o meu azeite preparado. Estou aqui, já estou preparado para encontrar com o meu noivo. As outras 5 ficou aí, não. O noivo falou que vai vir, mas ainda não veio. Nós não sabemos quando ele voltará. Então deixa aí. Quando ele chegar, a gente vê o que a gente faz. Só que sabe o que é interessante? É que o noivo, ele chegou. O noivo veio. E quando o noivo chegou, as 5 estavam preparadas. E as outras 5 queriam correr e falar: agora eu preciso me preparar. Agora eu preciso resolver a minha vida. Agora eu preciso resolver. Mas já é tarde. Já é tarde. Sabe, minha mãe, ela acabou de contar aqui o testemunho que ela teve essa semana. E os médicos falaram para aquela mulher: olha, ela tem de 3 a 10 minutos de vida. Mas quantas pessoas em frações de segundos Jesus voltou para elas? Em frações de segundos. Em frações de segundos. E deixa eu falar algo para você. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Por isso que eu faço esse convite para você nessa noite. E pode ser, pastor, que o culto nem termine. Pode ser. Pode ser que a noite para nós nem termine.
Pode ser que nós nem entremos na segunda-feira. Estamos fazendo tanta expectativa para o jogo do Brasil de amanhã, mas talvez não cheguemos até lá. Não sabemos. Olha o que Tiago diz. A vida ela é como a neblina. O que é a vida? E nós estamos fazendo tantos planos. E ele fala, o que é a vida? Por isso que nessa noite o Senhor faz um convite para mim e para você. Volte. Volte. Não fique longe, não fique distante. Volte. Olha a passagem ali do filho pródigo. O filho pródigo saiu, gastou tudo que tinha. E depois de ter gastado tudo que tinha, ele decidiu voltar. E é interessante que a Bíblia ela vai falar que quando ele está voltando, o pai viu de longe. Sabe o que isso nos faz entender? É que o pai todos os dias estava esperando a volta do filho. E aí o filho está voltando, e aí enquanto o filho está voltando, o que o pai faz? Sai correndo. O pai sai correndo e vai até o encontro do filho. Você sabe por quê? Porque isso nos faz entender que o desejo de nos ter perto não é nosso, porque o filho ele não estava querendo voltar com a intenção de ser chamado de filho. O plano dele é, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser um servo do meu pai. Só que aí o pai ele vem de encontro ao filho. E quando ele encontra o filho, ele manda, vai lá, pega a melhor roupa. Pega a melhor roupa. Põe a melhor roupa. E é interessante, nós estávamos esses dias comentando. A melhor roupa não era dele, não era do filho que tinha saído. Porque ele tinha saído e levado tudo. A melhor roupa era do pai. E aí o pai fala, vai lá, pega a melhor roupa. A melhor roupa que tem na casa. Não, mas imagina o servo, a melhor roupa é a sua, é aquela túnica de linho fino com pétalas de ouro. É ela que eu quero. Traz. Veste o meu filho. Pega um anel e põe no dedo. Sabe por quê? Porque o meu filho estava perdido. Meu filho ele estava morto. E quando o pai ele coloca o anel no dedo do filho, ele está legitimizando novamente todos os direitos ao filho. É por isso que o irmão mais velho, quando ele chega, ele vê aquela festa e fala, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tem algo errado aqui. O cara pegou tudo, dividiu a herança, pegou toda a parte dele e gastou. Gastou tudo que tinha. Gastou tudo que ele tinha, a parte dele. E ele volta. E ele vira, e o pai vai até esse filho mais velho, e ele fala pro pai, esse cara saiu, gastou tudo que tinha. Gastou tudo que tinha com prostituição, gastou tudo que tinha com festa, com bebidas, gastou tudo. E volta, e o Senhor faz dele filho novamente. Sabe por que o irmão mais velho estava preocupado? É porque quando ele volta, agora não é mais metade. O filho tem direito também à herança novamente. Só que sabe o que acontece? Nós temos o irmão mais velho. E esse irmão mais velho não está preocupado se você vai gastar a parte da herança. Não, olha o que a Bíblia diz, que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O nosso irmão mais velho, ele abriu esse caminho. E agora eu digo para você, ei, volte para o Pai. Volte para o Pai. Não perca tempo. Não desperdice o seu tempo. O Pai está te esperando. O Pai está te esperando. E aí você fala, Samuel, essa é uma mensagem para quem está desviado. É uma mensagem para quem não conhece Jesus. Não, essa mensagem é para mim e para você. Volte, voltemos ao Senhor. Não importa o quão difícil está sendo as nossas vidas. Não importa se estamos num tempo de crise. Voltemos ao Senhor. Volte ao Pai. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Jesus.
Jesus. Oh, Jesus. Voltemos ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor é quem convence, Pai. Não sou eu que convence ao Senhor. Eu oro, Pai, nessa noite, pedindo ao Senhor, ministre em cada coração aqui, Pai. Oh, Senhor. O Senhor está trabalhando nos corações. Deixa eu falar algo para você com seus olhos fechados, escute isso. Os braços do Senhor não estão encolhidos, não estão cruzados, o Pai está de braços abertos. O Pai está de braços abertos e Ele diz para você nessa noite: eu estou te esperando, eu estou te aguardando. Você saiu, você gastou tudo que tinha, se perdeu, se vendeu lá fora, mas eu todos os dias estou te esperando. E eu gostaria que você, com seus olhos fechados, colocasse a mão no seu coração. Vem, filho amado, vem, como está. Vem, filho amado, vem, como estás. Escuta o Pai falando isso para você. Vem, filho amado, vem, como estás. Não importa se você saiu, não importa a vida que você viveu, não importa a vida que você está vivendo, não importa. O Pai diz para você: vem, filho amado, vem, como estás. Pai, eu estou sujo. E você diz: Pai, eu estou sujo, impuro. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que o Pai diz para você: vem, filho amado, vem, como está. Pai, eu estava distante, eu estava longe, estava perdido. Vem, filho amado, vem, como está. E o Senhor, Ele faz esse convite para nós nessa noite. Vem, filho. Vem, filho. A Bíblia vai dizer que Ele nos atraiu com laços de bondade e com cordas de amor. O Senhor, Ele está nos chamando para perto. Pai, volta, filho, volta, filho, volta. Eu sinto que o Senhor está ministrando em corações aqui nessa noite. O Espírito Santo está tratando em corações. Então você está dizendo: Samuel, acaba logo com essa ladainha. Mas o Espírito Santo, Ele está transformando os corações nesse tempo. E o Pai, Ele diz para você: vem, filho.
Eu estou esperando por esse momento. Gostaria que você, com a mão no seu coração, repetisse essa oração comigo. Fala: Senhor. Vamos lá, fala assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Pai, me aceita em teus braços. Me faça descansar em Ti. O Senhor é minha esperança nesse tempo difícil. Amém. Amém, queridos. Sabe, irmãos, o tempo ele já estourou faz tempo. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer isso. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Sabe, Marília, sinto o Senhor dele dizendo para você: eu ainda sou Deus. Eu não mudei. Eu não parei. Eu sou Deus. Eu fiz, eu faço e continuo fazendo. O Senhor diz para você: eu conheço teu coração. E eu vejo o Senhor, as mãos do Senhor tocando o teu coração. O Senhor, Ele tocando o teu coração. E tem muitas dúvidas, muitas perguntas, dizendo: Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que os meus? Por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor, Ele está te respondendo nessa noite: porque eu sou Deus. Eu sou o eu sou. E eu sou o mesmo que lá no passado abriu o mar, quando para muitos era impossível isso acontecer. E o Senhor diz para você: eu sou o mesmo Deus na sua vida. Enquanto todos estão enxergando perdição, o Senhor diz: eu estou contemplando vitória. Enquanto todos estão enxergando deserto, o Senhor diz: eu estou preparando um caminho para a promessa. Quando todos estão enxergando e falando: não tem mais jeito, não tem mais como acontecer, já não dá mais, já era, acabou, morreremos aqui no deserto, o Senhor diz: tem promessa para você do outro lado. Existe uma terra prometida do outro lado. E o Senhor diz: eu estou tocando o teu coração nesse momento. Estou removendo as dúvidas e estou colocando fé em seu coração. O Senhor diz para você, Marília: olha, todo dia quando você levantar, declare. Declare o que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Todos os dias, quando você levantar, todos os dias, declare: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O mundo não vai vencer. O mundo não vai roubar. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Declare isso, faça isso. O Senhor diz: faça isso. Declare a palavra. Na sua casa, para a sua família, declare isso. Você vai ver a mão do Senhor agindo e operando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, pastor Fran, o Patô, muito obrigado, pastor Ronaldo, presbítero Felipe, muito obrigado, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.